Olá, Ruth. Oi, Denise, como vai? Eu vou bem, e você? Também, é Ruth, possibilidade. e ontem, hein? E o futebol? Isso foi legal. Foi legal, Olha, né? foi muito bom mesmo, porque no Jogou bem, né? final do jogo eu já estava tão desanimada, eu digo, É? meu Deus do céu. Sim, quando eu vi que continuava empate, ia ter que fazer uma prorrogação. Muitos jogadores já estavam demonstrando cansaço tremendo, porque estava calor. E eu digo, e outra vez, eu já tinha visto no outro torneio do Mundialito, que também teve uma partida que foi para resolução em pênalti. É uma coisa tão angustiante, É, é. estar dos pênaltis. Ai, meu Deus do céu, É vai ter outra terrível. vez pênalti. Ai, que agonia. Mas conseguiu, né? Mas conseguiu esse Então agora goleiro. Israel está disputando na final, é Não, vai disputar a semifinal. semifinal, tá? É, Então, no mínimo, já tem o quarto lugar, é, que já é, porque já é uma coisa nova, né? nesses jogos próximos agora, que é Inglaterra com Portugal e França com a Suíça, desses dois jogos vão sair mais dois, quer dizer que então vão ficar no final quatro. E desses quatro, o problema agora de todo mundo é quem é que vai ficar na colocação que permita o cartão de convite para a Ah, Olimpíada de Paris, Olimpíada. que Israel também está com essa possibilidade, dependendo de como é que vai ser o resultado dos jogos, né? Tanto da Aham. Inglaterra quanto da França. Muito A legal, né? França, É a uma coisa. França ganha de É. qualquer maneira, Ah, é? porque ela é que é Ah, anfitriã. vai. É, vai ser lá, né? O anfitrião, É, ele está tá classificado. sim. Agora fica a Inglaterra e Israel e ver quem é que vai ganhar do jogo entre esses dois jogos. Um é hoje e o outro Agora, ganhar da Inglaterra vai ser difícil, né? a Alemanha com a Inglaterra Não, já, estou já falando, foi. para Israel ganhar da. Se tiver que enfrentar de novo a Inglaterra, é difícil. Mas acontece que agora, se ele tiver que enfrentar a Inglaterra, não vai importar muito, porque mesmo que Israel fique em terceiro lugar, ele pode ser, Israel pode ir para as Olimpíadas. Ah, Né? que bom, que bom. De modo que, Que vamos bom. ver agora, quanto melhor vitória, quanto mais vitórias, melhor. Né? O próximo jogo, então, é quarta-feira de Israel. Israel, Tá ótimo. quinta-feira, às 7 horas da noite. Beleza, Ruth. Vamos lá, vamos sofrer Bom, de no novo. futebol tá tudo ótimo, né? O futebol tá indo Ai, uma nossa, beleza. E no porque resto, tudo é a Ruth, como é primeira que tá? vez, entendeu? É tudo a primeira vez, é a É. primeira vez no Mundialito, que foi também para as semifinais, é a primeira vez nesse Campeonato Europeu de Jovens. Então, está todo mundo vibrando, É. pelo menos isso. Pelo E menos o no resto futebol, é isso que eu estou te perguntando. No futebol tá tudo ótimo. E fora do futebol, como é que tá? está tudo ruim. Tudo ruim. Bom, vamos Aliás, começar por onde? Aliás, Ah, essa noite, por volta de meia-noite, pela primeira vez, também está acontecendo agora muitas coisas pela primeira vez. Um míssil lançado da Síria, desde que quando que isso? a Síria não tem foguetes desses terra-ar, deve ser provavelmente do Irã, né? Mas manobrado da Síria. E foi lançado
contra Israel, e ele cobriu 300 quilômetros de distância para explodir em Iraq, que é no deserto do Negev, aquela cidade dos beduínos, né? E da explosão, né? Os fragmentos caíram, inclusive, numa casa, e depois teve que vir o exército para destornar as partes que caíram do, do foguete, que é para não explodir sozinho, ou alguém Aham. tocar, ou alguma coisa cair. Uma confusão tremenda. E aí Israel teve que bombardear a plataforma de lançamento, né, do tal do foguete. Ah, Então, é mais uma preocupação. E esses dias, uns dias antes, eu tinha contado que lá na fronteira com o Líbano, né, que eles montaram lá 2 cabanas e ficam se revezando 24 horas, fazendo observação permanente do que está acontecendo do lado de cada fronteira. Israel não quer atacar, quer esperar que, por modos pacíficos, diplomáticos, eles se retirem do território que foi determinado que é de Israel pela ONU, e a ONU até agora não fez nada. E essa semana passada, no parlamento do Líbano, o representante do Hezbollah fez um discurso contra Israel, uma coisa horrorosa, para ver como que Israel está fraca, que ela nem tenta destruir duas cabanas. Imagina se eles vão ter força ai, que coisa ridícula. militar contra o É, Hezbollah e realmente, Israel contra o está muito Hamas. fraquinho. Ele não vai destruir as 2 cabaninhas porque está Não, fraco. É mas foi assim um patético, né, discurso Ruth? patético, patético. Mas acontece, você sabe, quem não se interessa e procura ler, procura entender, escuta isso e acha que isso é verdade, principalmente fora de Israel, né? Países que vivem longe, que não têm muito relacionamento com os problemas do Oriente Médio, é, eles escutam isso e acham que é verdade. É uma Mas Israel coisa. vai tirar a cabaninha de lá, não vai, Ruth? Israel, por enquanto, não quer criar um caso, porque é muito pouca coisa para você gastar energia, Uhum. entendeu? Não é exército, eles não estão lá com armas que representem perigo para a segurança de Israel. Então, Israel preferiria atuar de uma forma diplomática, através da ONU, porque não tem discussão, aquilo é território israelense. Embora uma coisa pequena, mínima, e o exército de Israel está com forças ali, olhando para eles, o que eles Aham. estão fazendo. De modo que, mas quanto menos você procura entrar em processos de guerra, Melhor. porque é melhor. E que está, por enquanto, não tem nada com o Hezbollah. O Hezbollah está quieto há alguns anos. Então, deixa, por enquanto, a gente tem Irã. o, o Irã, e, e tem, e também na semana passada teve o que o Irã está tentando fazer esse tempo todo através do Hamas, de trazer foguetes para a Judéia e para a Samária, e lá de Jenin dispararam É, um foguete também em direção a Israel, que explodiu lá mesmo, mas é mais uma provocação, você está é, entendendo? E é. com essa situação política como está aqui, ninguém está cuidando muito disso, porque a confusão política continua, essa tal dessa reforma ainda não terminou,
embora nessa semana que passou, o Netanyahu foi entrevistado por uma dessas, não me lembro exatamente qual emissora americana, uma dessas grandes emissoras americanas. E quando ele fala em inglês, ele é completamente diferente do que ele fala em hebraico. Como Agora, assim? acontece que aqui quase todo mundo entende, primeiro Mas, porque Ruth, é gravado, ah, filmado e traduzido, e ele está falando e, ao mesmo tempo, está aparecendo passando a a legenda. tradução, as legendas em hebraico. Completamente diferente do que ele diz aqui. Então, lá, ele diz nada disso, nós não queremos agora correr com essa reforma judicial, tem tempo, vou ter as férias de verão, então só depois nós vamos ver. E aí, então, aqui o pessoal do lado do Levin fazem uma baderna É. e dizem que o Netanyahu está fazendo o partido perder, realmente está baixando nas pesquisas de opinião pública. E todo mundo reclamando, porque fica uma coisa ridícula, né? Que você fala, um primeiro-ministro fala sobre o mesmo assunto de duas maneiras opostas, uma em inglês e outra em hebraico. Burro, né? Porque ele achar que isso vai passar de uma forma desapercebida. Pois é, quer É dizer, muita ingenuidade, né? todo mundo se sente assim, ridicularizado, né? Como É. se todo mundo aqui fosse pateta, ninguém entendesse. Então, é um problema. E houve na semana passada muitos atos assim violentos, porque resolveram, esse pessoal que faz essa, esse protesto, eles têm vários caminhos, né? Eles resolveram que iam fazer na semana passada um protesto diante da casa onde mora o Levin, o Yariv Levin. E eles se organizam, eles têm grupos, vários grupos, dependendo do local geográfico, do tipo de manifestação que vai ser feito, eles têm grupos de WhatsApp separados. Então, avisam pelo WhatsApp, em uma hora e pouco, tinha 1.000 pessoas lá às 5 e pouco da manhã, em frente à casa dele, que você tem que respeitar os vizinhos e tudo, então não pode fazer barulho. Congelou? Baderna, e afinal de contas ele é ministro, e foi assim uma baderna, viu? E agora está parecendo aí que tem qualquer Não, deu, problema com a deu, deu, deu internet. uma congelada, mas já voltou. Sua imagem congelou, mas já voltou. Então foi assim muito confuso. E no sábado, apesar do futebol, Hum. teve a Teve manifestação enorme, enorme. enorme, Quer dizer, o em futebol aqui várias não é o ópio do cidades, povo. em várias cidades, além de Tel Aviv, Haifa, Jerusalém. Muita gente discursando e dizendo que não adianta, eles não vão voltar atrás, e enquanto não voltarem a discutir, não, a aceitar a formação da comissão que nomeia juízes, como era até Sim, agora, não tem retorno nas conversações com o presidente. E, isso é muito sério. o pessoal está determinado, né, com isso. E agora, amanhã, segunda-feira, resolveram que vão fazer uma manifestação enorme no aeroporto É. em Gurion. Isso que amanhã
um dia que deve ter mais de 80 mil pessoas em Nossa. trânsito. Isso quer dizer o quê? Eles vão cercar o aeroporto? Eles vão cercar o aeroporto e vão vir para o aeroporto em seus carros. Então, vai criar um problema de trânsito natural, né? Se tem muito mais carros, em geral, as pessoas que viajam, eles vêm de táxi e não vêm todo mundo na mesma hora, nem no mesmo lugar. Agora, quando você faz de uma forma organizada, então, um monte de carros, sem nenhuma identificação especial de que é manifesto. Bom, o que vai acontecer é o caos mesmo, né? Criar um problema de trânsito enorme. É, lógico. Com reflexos, né? Está congelando de novo a imagem. Embarcando. Congelou de novo a sua imagem. De modo que é um problema. E a polícia está sendo orientada, não orientada, tem que receber as ordens, né, do governo, do ministro Ben-Gvir, de agir com muita decisão de não deixar que haja problemas para os viajantes, para os passageiros, É e que difícil, né? ninguém perca avião. E depois tem um problema também, que aí eles levantam esse problema. Um problema se, por acaso, nessas horas que eles estão fazendo esse entupimento do aeroporto, tiver um caso de emergência, um avião que está numa situação de emergência e tem que aterrissar. Não. E pode não poder aterrissar na pista, pode aterrissar também na estrada, como já aconteceu. Então, é preciso desimpedir exatamente a estrada. Então, o que faz? Vamos ver o que vai acontecer amanhã. O, Faltam ti- menos de 24 horas. o que eu fico pensando assim, é justo o manifesto, é justo tudo isso, mas quem se prejudica com isso não é o governo, né? Quem se prejudica com isso é a população, né? Não, a população, escuta, Não, o prejuízo que o povo tem com essas modificações que eles querem não, fazer lógico, é algo isso muito não maior. se discute. Eu estou falando a forma de protestar. Porque se você paralisa um aeroporto, as pessoas que estão chegando, que precisam chegar, e as pessoas que estão indo, elas que são prejudicadas, Sim, né? E eles aí são estão pagando uma prejudicados conta agora, alta, né? estão pagando uma conta alta, mas acontece que se você quiser mudar as coisas, e você não pode usar de violência. Não, de jeito nenhum. Então, você não vai fazer nada que seja ilegal. Você não pode usar atos ilegais. Então, você tem que fazer protestos. Os protestos em todos os países, em todas as democracias do mundo, são feitas assim, atrapalham o dia a dia da vida do povo. Atrapalham, não resta a menor dúvida. Mas até hoje, pelo menos até agora, ainda não houve protesto do povo, né, É, contra isso. O povo está aceitando muito bem essa conduta dessas organizações. 6 semanas é muito tempo, é. muito tempo, muito tempo, e as pessoas estão aceitando, É. estão aceitando. E que pelo menos O que isso se tem vai fazer? algum efeito É um realmente. problema seríssimo, É. né? A gente está tendo, Agora vamos tendo ver o agora que a gente também está tendo um probleminha aqui.
no nosso. Pois é, teve Bom, agora 2 vezes é, seguidas. é a conexão que não está boa. Bom, e além disso, A que gente mais não que essa sabe. semana a gente teve? Essa semana teve várias, várias reuniões, principalmente do Gabinete de Segurança. E em todas essas reuniões ficou muito claro que o Ben-Gvir não é convidado, apesar dele ter um ministério que, logicamente, tinha que estar presente, mas ele não é convidado. E deu também uma confusão muito séria que em todos os ministérios, né, tem o diretor-geral, né? Todo ministério tem um diretor-geral, que não é um político, é um profissional, que muitas vezes, quando o ministro que vem assumir o ministério depois de eleições, que troca, muitas vezes ele não troca o diretor-geral. Existem alguns que acham que o diretor-geral tem que ser uma pessoa de confiança do ministro e o ministro exige a troca. E existem ministros que eles têm um pouco mais de bom senso e que vê se o ministério até agora estava sendo conduzido bem, porque também a indicação de um profissional para assumir esse cargo passa por uma comissão que gera todo esse problema de cargos importantes no governo, que não são políticos. Então, por exemplo, a ministra dos Transportes, a Miri Regev, que é uma criadora de casos profissional, ela exigiu que o diretor-geral do Ministério dos Transportes, que estava na cadência que saiu da ministra, que era do Avodá, fosse trocado. E ela indicou um nome, uma pessoa da confiança dela. Essa comissão, que tem que aceitar ou não aceitar o novo encargo, disse que essa pessoa não tinha as condições profissionais exigidas para exercer essa função. Ele nunca dirigiu nenhuma organização. Ele não tem também, digamos, títulos de profissionais universitários que dessem a ele essa possibilidade de exercer bem o cargo. Então, e ela disse que não abria mão e que não queria. Então, o que foi feito no governo? Eles sugeriram que esse camarada indicado por ela ficasse como vice-diretor durante 6 meses, trabalhando ao lado do diretor que já estava lá, e depois de 6 meses que se fizesse uma nova avaliação. Então, agora terminou os primeiros 6 meses desse governo, então ela está exigindo que o anterior se demita e que E, esse que teve 6 meses para aprender continue, entre assuma, agora, assuma o cargo. Quer dizer, são coisas que não fazem sentido. acontecem, né, num É, governo normal. é, Não é assim. claro. Então, isso deu uma confusão danada. Outra confusão também tremenda que deu com esse problema de prisão administrativa. De acordo com o acordo, de acordo com o,
fundamentos que a coalizão atual fez com o Smotrich, que é ministro da Fazenda, mas que deram para ele uma parte do Ministério da Defesa, quer dizer, pegaram vários ministérios e subdividiram assim em departamentos e deram uma parte da administração para um outro que não era ministro daquele ministério. Então, agora, quando começou essa confusão em Jenin, que teve aqueles dias tremendos de luta em Jenin, e que tiveram 7 soldados feridos, que teve o problema de ter que usar a aviação, inclusive, para poder botar um fim naquela balbúrdia, e inclusive helicópteros para poder retirar os soldados feridos, que era impossível entrar por terra para dentro de Jenin para tirar os soldados. Tudo isso, então, aí alguém é que é o responsável, porque ali não é Israel, ali é território ocupado, né? É parte que é dirigido pela autoridade palestina. Então, quem é o responsável, quem é o dono da casa, é o Exército. E o Exército está ligado ao ministro da Defesa, não ao ministro da Fazenda. É. Isso é uma confusão danada, né? Então, ele é que tinha que gerir aquela confusão toda. Outra vez. É. Tá ruim a conexão. Então, então deu uma confusão tremenda, porque o ministro tem um ministro da Defesa, que ele tem que dar as ordens para o Exército. E quem tem que receber a autoridade é o Smotrich. Ou seja, é uma bagunça só, né? Isso realmente tinha que pedir prisão. é uma bagunça, Você é uma disse, coisa. eu não ouvi. Estou falando, isso é uma Uma bagunça. bagunça. Uma bagunça. Uma Coisa bagunça. séria E para dessa, uma você situação. fazer prisão, prisão administrativa, só quem pode fazer prisão administrativa, que é com civis, não é com militares, é o governo local junto com o Exército. Não, agora nessa divisão, isso ficou nas mãos dos Smotrich. E aí o ministro da Defesa se rebela. E fica a segurança do país nas mãos de disputas políticas idiotas, de pessoas irresponsáveis, que acham que Elohim Gadol, Elohim Yazor, quer dizer, Deus é grande, Deus vai ajudar, porque essa terra Deus nos deu, de modo que, então, nós podemos... Ruth. Então, você olha para tudo isso, está entendendo? Tudo isso acontecendo numa mesma semana, dia após dia, dia após dia. Até há uma hora que uma coisa mais séria pode acontecer de fato, né? Exato, pode acontecer de fato, como esse foguete essa noite na Síria, vou te contar. E outra coisa que está fazendo uma carnaval é o julgamento do Netanyahu, que o depoimento, testemunho muito importante, que é de um israelense, mas que ele vive nos Estados Unidos há muitos anos, e é o tal amigo do Netanyahu, que ele está sendo acusado também de dar presentes
tanto para Sara Netanyahu como para Netanyahu em si, de extremo valor, inclusive joias, um valor de milhares de dólares. E diz que isso é proibido, É. que quem está em cargo de primeiro-ministro não pode receber e presentes desse valor. Não é um presente, são presentes que são exigidos. Não é que o Beltin quer dar. Ele recebe um telefonema da secretária dele, que o Nathaniel disse para ela que ele quer não sei quantas caixas de cigarros cubanos, e não sei quantas caixas de champanhe cor-de-rosa, e em troca, então esse que dá, ele se sente no direito de receber determinadas vantagens. Do E governo. tudo isso é proibido pela Claro, lei. claro. Então, eles estão sendo julgados. Ele agora tinha que fazer o depoimento dele aqui em Israel, mas ele alegou que está doente e que tem muita dificuldade de viajar, então fizeram isso na Inglaterra. Então tá lá, juízes, advogados estão lá na Inglaterra, alugaram um hotel, onde são as sessões, e eles estão morando lá. E a Sara Netanyahu viajou para lá Você falou isso para na outra vez, assistir. você comentou sobre isso. Pois é. Mas só que essa semana, agora, fim de semana, era despedida porque ia ter o fim de semana que eles não iam se encontrar, porque as sessões são todos os dias, mas sábado e domingo, né, não ia ter. Então, eles se abraçaram, se beijaram lá no tribunal, nas vistas de todo mundo, e aquilo está sendo tudo transmitido em vídeo, né? E os juízes aqui em Jerusalém, os advogados e o próprio Netanyahu está sentado aqui assistindo, estão participando, né? Está entendendo? Aí Oi. isso enche o jornal, É. Isso é uma isso enche palhaçada, o né? jornal. Uma palhaçada só. Ah, olha, Né, Ruth? Que tira é isso? toda a seriedade É. de um governo. Desânimo, né? De, Porque não dá a seriedade ao país que merece, né? Israel é um país, sempre foi um país sério, né? né? Em 6 meses, o que durou 75 anos, também, como é que em 6 meses eles Pode. conseguem estragar tudo isso É que tá. em 6 meses? É. Essa é a pergunta que é feita. Não, Como? é, Como que em 6 meses você consegue escangalhar tanta coisa, entendendo, ao mesmo é, tempo? Não sei. vamos torcer para que isso não piore. Agora a gente não quer nem que não aconteça, mas não piore ainda mais, porque é inevitável, né? Porque essa situação, esses ministros, tudo isso aí tá aí, não vai sair. Eles vão continuar. Não. Então, é só torcer para não piorar. De modo que esse pessoal da, das manifestações de protesto, eles dizem que tudo isso está incluído na meta deles, quer dizer, não é só o problema da A reforma reforma, mas todo o jurídica, contexto da. é o problema todo de um comportamento que não é absolutamente próprio para um governo. É, de um país sério. As coisas não é sério, É. não é sério. De Não, estou modo falando que, isso não é comportamento de um país sério, como sempre foi. Israel sempre foi um país sério. exato, Nunca teve exatamente, esse tipo de imagem. E uma agora, coisa uma tremenda. Você palhaçada. vê agora,
o, como o Netanyahu não consegue receber o convite do Biden para ir aos Estados Unidos, Ele vai para a China. então os auxiliares dele Que legal. então vai para a China. Aí agora, com isso, ele ainda aborreceu mais O Biden. o Biden, Ai, gente, é demais, porque né? ele, pois é, porque é demais. É burro. São coisas Isso que não é não. uma coisa de uma pessoa inteligente, né? Não pode ser. Ele é tão inteligente, como é que o cara É, faz uma coisa? Isso é a vaidade é acima de tudo, né, Ruth? nem é vaidade, Orgulho, orgulho, essa sede de poder. é. É. E agora teve, por esses dias, anteontem, né, teve uma cerimônia no cemitério militar onde está enterrado o irmão do Netanyahu, que ele morreu numa ação militar daquele avião, É. né, que foi Uhum. raptado, teve, e ele morreu nessa ação militar. E teve uma cerimônia religiosa lá no túmulo dele, do irmão dele. E foi assim um escândalo, porque os pais, as famílias desses dois soldados, cujos corpos estão até hoje, já são 9 anos, né? Os corpos que não foram devolvidos pelo Hamas, e mais dois prisioneiros, um judeu, um etíope e um beduíno, estão vivos, estão lá. E a irmã de um deles mas fez assim uma cena de dor, tá entendendo? De como é que ele não sente nada. Ela gritou para ele: olhe bem nos meus olhos, você tem o túmulo do teu irmão aqui, e eu estou esperando há 9 anos e você não faz nada para devolver o corpo do meu irmão. O que eu sou menos do que você? Então, foi assim Nessas alturas não é nem mais o também. corpo, né, Ruth? São os restos mortais, né? Sim, lógico, Não tem nada mais, né? os restos mortais, mas é como diz na religião, todo mundo. O que tiver um ossinho, um pedaço de dedo, tudo que tiver Ruth, do corpo eles desse guardam Israel, isso? Eles guardam esses. está guardado. Que Tá coisa guardado. mórbida, né? Muito mórbido. Coisa mórbida. É, Pois é, é porque eles sabem o quanto é importante para o para o judeu. povo judeu esse respeito É. aos mortos, tá entendendo? Para nós é muito importante. Eles sabem disso, então. Agora, o que eles vão querer em troca? O que eles querem em troca? Eles já receberam em trocas mais de 1.000 prisioneiros vivos, não mortos, vivos, É. terroristas, 1.500 e pouco terroristas, e vivinhos. E o que se faz numa situação dessa? O E não que o devolve. Netanyahu poderia fazer? Já aconteceram muitas coisas, é, crises entre o Hamas, porque está com o Hamas, entre o Hamas e Israel, guerras, etc, etc. Você vê, há pouco tempo, poucas semanas atrás, aquele terrorista que morreu de fome, né, de greve de fome, Sim. entregaram imediatamente o Ah, corpo. Aquele terrorista que matou aqueles dois, o soldado e a soldada. Os egípcios não sabiam quem é que tinha feito isso, mas Israel, como Israel pegou o terrorista e ele morreu na luta, né? Morreu outro soldado e o terrorista também. Israel estava com o corpo do soldado
E Israel, quer dizer, Israel estava com o corpo com os documentos. Os egípcios nem sabiam quem era que tinha morrido, Israel já tinha tudo, o nome dele, a carteira dele, que ele estava com uniforme de soldado. O egípcio estava com arma do exército. De modo que Israel devolveu. E as famílias desses soldados, cada vez que acontece isso, eles fazem um escândalo. Por que que nós temos que devolver e eles não? Por que você não faz troca? Mas para eles isso não é importante como é para a gente. Eles não iam negociar nada. Iam? Não, mas eles querem os corpos, você vê os enterros que eles Ah, fazem. aquela. Entendi. É, bom, difícil de falar sobre isso, realmente é. Puti, Realmente é, eu estou preocupada com a nossa transmissão, tá falhando muito. é, eu vejo aqui também. Não sei o Bom, que é que está acontecendo. muita gente na internet, é isso. Ai, sério, Mas eu acho que a um gente caso sério, já realmente. falou o principal, né? É, sim, porque agora nós estamos começando a semana, né? Isso. Hoje é domingo, depois do sábado, Hoje é e fica domingo. meio parado. É, Agora começou a semana. Se tiver alguma coisa, eu mando tá bom, aviso pelo link, tá ótimo. tá bom? Tá bom, querida. Uma ótima Ok, minha semana para querida. você e obrigada aí pelas suas informações. Para você também e para todos os nossos espectadores e ouvintes, uma boa semana. Boa semana, Tudo Ruth. de Um bom. beijo. Tchau.